Gente, tudo bem? Aqui é o Alex e eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para você o meu segundo cérebro. Estou bem feliz de gravar esse vídeo porque é um processo que me orgulha muito e que me deixa muito feliz de contemplar toda a riqueza de conhecimento, de aprendizado que eu fui garimpando ao longo do tempo. Isso acaba dando aquela sensação gostosa assim na gente de que a gente está progredindo de algum modo, de que a gente está fazendo alguma coisa de útil com aquilo que a gente aprende. E esse vídeo provavelmente vai estar veiculado ao texto que eu publiquei sobre esse mesmo tema. E eu achei melhor gravar o vídeo também porque eu acho que é uma forma mais interessante de vocês verem na prática como eu faço e entendendo, em primeiro lugar, que esse jeito que eu faço é somente um jeito possível, não é o único, provavelmente não é o melhor, é simplesmente o jeito que eu encontrei e que ao longo dos anos, já tem mais de 2 anos que eu adoto a prática do segundo cérebro, é o jeito que tem feito sentido para mim e eu tenho evoluído ao longo do tempo o meu método. Então, não fique preocupado em copiar exatamente o que está aqui. Se você quiser copiar exatamente do jeito que está aqui, fique à vontade também. Não tem nada aqui que é proprietário, mas entenda que é somente uma forma possível, dentre várias, de se apropriar desse conceito de segundo cérebro, dessa ideia de você ter esse repositório central de conhecimentos e reflexões. Eu quero mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a tela principal do meu segundo cérebro. Eu faço ele no Notion, que é um aplicativo gratuito de gestão de conhecimento pessoal. Na verdade, o Notion ele já tem evoluído para se tornar várias coisas diferentes, então é um aplicativo bastante robusto. Eu uso ele para minha gestão de anotações, para minha gestão de conhecimento, mas dá para você fazer um monte de outras coisas nele, desde planilha, até cronograma, gestão de tempo, gestão de trabalho, enfim. Mas eu tento usá-lo mais com esse foco da gestão do conhecimento e como segundo cérebro mesmo. Eu acho que para isso ele é perfeito. Tem vários aplicativos disponíveis no mercado, tem Evernote, tem OneNote, tem o próprio Google Drive, dá para você fazer também. Tem várias formas, vários aplicativos disponíveis. Eu acho para mim que o Notion vocês vão ver aqui ao longo da minha demonstração que, pelas funcionalidades dele, pelo fato de ser gratuito, ele até tem uma versão paga, mas é uma versão que eu nunca precisei acessar até hoje. Eu sempre usei a versão gratuita, isso já tem bastante tempo, né, 2 anos e meio, e continua sendo super tranquilo para mim. Então, o Notion para mim é a minha escolha nesse momento e eu recomendo demais. Assim, muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas do MOL que têm uma prática consistente de segundo cérebro fazem no Notion. Então eu recomendo que você dê uma olhadinha nele e pense talvez em adotar essa plataforma. É, vou mostrar aqui para você. é, Essa é a minha página inicial, que dentro do meu segundo cérebro eu divido, né, em algumas seções específicas. Está aqui no menuzinho aqui do lado. A primeira seção que já cai nela é o registro de estudos. Registro de estudos, como está aqui a descrição, é o meu caderno para fazer registros mais densos de alguma coisa que eu estou estudando, de algum curso que eu fiz ou estou fazendo, leitura de livro ou algum outro meio, vídeos, etc. Então eu faço essa separação e algumas pessoas também que eu conheço fazem essa mesma separação, uma questão de didática, de ficar mais simples mesmo, que é em uma das sessões do segundo cérebro você coloca registros mais densos, mais aprofundados, anotações mais longas sobre coisas que você aprende, que você vê, ou reflexões suas mesmo. Em outra sessão, que daqui a pouco eu vou chegar nela, que é frases, reflexões e pérolas, eu faço o registro menos denso, né, um registro mais superficial
de anotações que me aparecem, de informações que eu quero colher, que são mais rápidas, mais curtas. Isso é uma separação que me ajuda a entender, até para eu entender o que eu quero aprofundar mais, o que eu não quero, mas você pode fazer da maneira que fizer mais sentido para você. A estruturação do seu segundo cérebro é uma coisa que você vai ter que decidir. No texto a gente vai passar um pouco por isso, por algumas possibilidades, mas você vai entender qual que é a estruturação, quais são as gavetinhas, né, e a maneira de registro que vai fazer mais sentido, que vai ser mais adequada para a sua realidade. No meu caso, essa divisão é a principal, registro de estudos e frases, reflexões e pérolas. E vocês vão ver aqui, eu tenho mais outros 2 espaços, mais outras 2 gavetinhas. Uma chama ideias de posts, que é onde eu coloco as coisas que eu penso em escrever, em transformar em texto, né? Porque eu tenho uma prática de escrita bastante frequente, de publicar nas redes, etc. E a outra é o prazer de estar errado, que é um projeto específico meu para escrever um novo livro que vai ter esse nome. Então, isso aqui é como se fosse um projeto especial, digamos assim. Eu vou passar por cada uma dessas sessões e vai ficar mais fácil também de entender. Começando por essa aqui, que é o registro de estudos. Aqui vocês vão ver que tem várias coisas. É, aqui estão todos os registros, anotações mais densas, aprofundadas que fizeram sentido para mim registrar em algum momento, desde que eu comecei a usar o segundo cérebro. Vocês podem ver aqui, né, que começa em 2020, em julho, então tenho 2 anos e meio. E a única coisa que eu faço aqui de categorização nessa sessão é colocar o tipo de fonte desse registro. Então, vocês vão ver que aqui tem, ó, deixa eu clicar aqui, que vai aparecer vários tipos de fonte aqui, ó. Então, tem vídeo, tem livro, tem conversa, tem texto, tem experiência, tem uma curadoria, né, quando é uma coleção específica de coisas, uma lista, por exemplo, e curso. Essas são as categorias de fonte que fez sentido eu colocar aqui. A única coisa que eu faço é essa categorização. Então, eu crio aqui um novo registro, dou um título, né, tipo anotações sobre o livro blá, blá, blá. Aí eu coloco aqui o tipo da fonte, que é um livro, começo a anotar. Então, eu estou lendo um livro que faz sentido eu fazer anotações, né? De novo, eu sou muito atento com qual fonte, qual processo de aprendizado eu quero registrar, eu quero cuidar melhor desse processo da gestão dessa informação e qual eu não quero. Tem muitos que eu não quero. Isso é intencional. Porque tem muita coisa que eu vivo de aprendizado que eu quero viver na experiência, que eu quero viver sem me preocupar em anotar necessariamente, e que talvez depois, em outro momento, faça sentido eu parar e anotar, mas naquele momento não faz sentido a anotação. Algumas outras fontes fazem sentido, sim, e aí eu tomo bastante cuidado com essas que eu escolho de fato anotar, porque eu entendo que essa informação vai ser bastante relevante mais tarde. Seja para eu rememorar, seja para eu aplicar aquele conhecimento, seja para eu utilizar ele em alguma produção, criação que eu estou fazendo. Então, tem várias finalidades. Mas tudo que eu faço nessa sessão de registro de estudos é isso. Eu crio um verbete, né, uma página nova, coloco o título, coloco a fonte e faço a anotação. Tem várias aqui, como vocês estão vendo, de livro, tem várias curadorias também. Tem aqui um curso que eu estava fazendo de marketing digital, experiências, conversas aqui, enfim. Então, cada uma dessas, né, deixa eu entrar aqui em uma só para vocês verem, um capítulo de um livro de comunidades, né? Então, aqui, ó, anotações minhas relacionadas a esse capítulo específico. Até estava conversando esses dias com uma amiga e
ela me perguntou se eu tinha algum jeito específico de fazer a anotação. E eu não tenho, assim, eu até tenho uma crítica com relação às pessoas que criam formas muito requintadas e muito burocratizadas de registrar as coisas. Eu simplesmente registro aquilo que faz sentido registrar, e isso engloba reflexões que eu tenho, engloba citações, quando é o caso de livro, texto, frases. É como se você. Imagina aquela experiência de você ter o livro físico, né? E aí você vai anotando nas margens, sublinhando. É basicamente o mesmo processo. Eu acho que isso já cuida bastante de ajudar você a processar e digerir essa informação. Não acho que precisa muito mais sofisticação metodológica do que isso, para mim, no meu momento atual. O mais importante, isso é algo que certamente está no texto, né, que acompanha esse vídeo e que vocês vão ver eu falando muito, é você ter a consistência de anotar, de registrar, de você se habituar a fazer isso com frequência. Isso se tornar uma coisa automatizada para você. Isso é a coisa mais importante de todas, porque segundo o cérebro, ele vai se acumulando com o tempo, ele vai ficando melhor com o tempo. Se você não criar o hábito de utilizar, você não vai conseguir rechear ele, você não vai ter esse benefício de longo prazo. Então, o hábito de utilizar é a coisa mais importante. Uma coisa que facilita muito o hábito de utilizar é você tornar o processo simples, você reduzir a fricção desse procedimento, dessa ação, tornar ela com o menor nível de fricção possível, mais simples possível, mais conveniente possível. E aí até mostrar aqui para vocês, ó, eu estou aqui nessa janelinha pequenininha, mas acho que dá para mostrar. Uma coisa que facilita muito para mim utilizar o Notion de fato, ter criado o hábito de usar, foi que eu coloco aqui, ó, vocês vão ver que na tela principal do meu celular, esse aqui é meu celular, na tela principal dele, tá vendo? Dá para ver aqui o íconezinho do Notion, tá invertido, né? A tela, a câmera. Mas aqui, ó, tá o ícone do Notion, tá aqui na tela principal do celular. Isso não é por acaso, isso é intencional da minha parte, porque com um clique de desbloqueio do telefone, 2 cliques eu estou dentro do meu segundo cérebro. É tão fácil quanto mandar uma mensagem no WhatsApp, é tão fácil quanto acessar minha agenda, enfim, que também fica na tela principal. Isso me ajuda demais, porque, como vocês vão ver daqui a pouco no Frases, Reflexões e Pérolas, às vezes você está no meio do seu dia. Acontece muito comigo, de que quando eu estou tomando banho, por exemplo, eu estou com o meu celular ali perto no box e eu tenho uma ideia, porque a gente tem muitas ideias boas, né, quando a gente está tomando banho. E aí, às vezes, eu paro, eu seco a minha mão ali, eu pego o telefone e anoto naquele momento. E essa é uma dica também que é muito importante, que é você anotar no momento que surge o ahá, o insight, a ideia, a reflexão, ou a vontade de você colher aquela informação, aquilo que você está vendo, né, no mundo exterior. Se você deixar para depois, se você deixar passar tempo e depois daqui no dia seguinte eu anoto, vou separar um tempo para fazer isso, a gente não faz. A verdade é essa, né? Vamos ser honestos, a gente acaba não fazendo. Então, minha dica, talvez uma das principais nesse sentido de criar o hábito, é anote imediatamente. E aí, o fato de estar aqui na tela principal do telefone ajuda demais, né? Porque nem sempre você está com o seu notebook, você está acessando, né, por um outro dispositivo. Então, esse é o meu registro de estudos, né, para anotações mais densas. Eu vou passar aqui para o segundo, que é frases, reflexões e pérolas. E aqui eu vou até rolar bastante a página para vocês verem o tanto de coisa que tem aqui. Se vocês olharem aqui para as datas, né, de criação dessas notas, vocês vão ver que eu abro esse caderno praticamente todos os dias. Isso não é uma coisa difícil para mim, uma coisa depois que eu criei o hábito, né, obviamente, é uma coisa prazerosa, porque eu gosto de cuidar
dessas informações, dessas reflexões valiosas que eu vou tendo ao longo dos dias. E quando você vai fazendo isso ao longo do tempo, você vai notando que tem muita coisa que você quer tomar nota, que você quer salvar, que você quer rememorar. Então, olha só, tem desde julho de 2020, eu estou gravando esse vídeo aqui em dezembro de 2022, né, 2 anos e meio. Olha só o tanto de coisa. Esse é o meu caderno mais povoado, né, com mais frequência de abertura. Olha aqui, em setembro, por exemplo, setembro, 30 de setembro, 29 de setembro, 27, 26, 22, 21, etc. Então, é quase diário mesmo. E isso é ótimo, porque isso vai gerando essa coleção, né, essa curadoria parruda dos seus melhores insights, daquilo que realmente faz sentido você guardar. O que tem aqui, né? Aprendizados que eu tenho sobre as coisas que eu estou interessado, informações valiosas, podem ser frases, podem ser citações, pode ser alguma coisa que alguém disse, pode ser alguma coisa que eu observei, pode ser um link para algum projeto, um link para alguma coisa que eu quero acessar depois, reflexões que eu mesmo faço, diálogos que eu tenho comigo mesmo, algumas listas também eu coloco aqui. Então, né, tudo que faz sentido para mim guardar, que é conhecimento valioso, seja do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, tudo que faz sentido guardar e rememorar, eu coloco aqui no sentido de informações e reflexões curtas, né? Então, deixa eu abrir aqui, por exemplo, isso aqui foi ontem. Eu estava assistindo um vídeo no YouTube e aí o cara falou sobre Dolly Zoom, que é uma técnica de filmagem que a câmera dá zoom ao mesmo tempo em que ela se afasta da cena filmada. E o cara estava falando isso, o Ron Garon, né, um astronauta que viu a Terra da perspectiva, né, de fora do planeta, e estava falando sobre isso. Aí ele fala sobre essa metáfora do Dolly Zoom, que tem a ver com essa consciência planetária. Enfim, aí eu anotei aqui algumas coisas que ele disse e algumas reflexões minhas. Vocês podem ver, gente, aqui, né? Estou abrindo aqui né, o meu livro de conhecimentos pessoal para vocês. Então tá tudo, vocês estão vendo, né? Tudo, algumas coisas escritas errado. Eu escrevo essas anotações sem me preocupar muito no sentido de redação, delas estarem escritas bonitinho. Eu escrevo porque, para mim, a coisa mais importante é ter o hábito de usar. Então, tem que ser conveniente, tem que ser simples, tem que ter o mínimo de fricção. O que isso implica aqui? Especialmente nesse caderno das reflexões e informações mais curtas, né? Eu anoto rápido, eu não quero perder tempo com isso. Então, isso aqui eu fiz essa anotação em menos de 1 minuto, provavelmente, né? É, e tem várias outras coisas aqui onde acontece exatamente a mesma coisa. Eu não me preocupo aqui em, nossa, vou fazer uma anotação super pormenorizada, detalhista, cuidadosa. Não, o mais importante é você ter palavra-chave que você depois vai conseguir rememorar, né? Depois você vai conseguir usar a busca para você encontrar. Inclusive, eu vou mostrar aqui a ferramenta de busca, Search aqui do Notion. Ele abre uma janelinha, já mostra aqui algumas coisas mais recentes, né, que eu acessei. E aí você pode ou fazer filtros, né, para você otimizar a busca, ou você pode simplesmente jogar termos aqui. Jogar aqui comunidade, por exemplo, que é uma coisa que eu pesquiso bastante, que provavelmente tem vários resultados. Então, aqui, ó, tem vários verbetes aqui, né, várias notas relacionadas à comunidade. A busca pesquisa tanto os títulos, né, das notas quanto o conteúdo das notas. Então é realmente muito robusto assim. Isso aqui, gente, pode parecer simples, mas quando você tem uma busca num sistema como esse e o sistema vai acumulando informação, pérola, conhecimento ao longo do tempo, e aqui já tem bastante coisa acumulada, né, como vocês estão vendo, a busca se torna um processo absolutamente fundamental. Porque não tem como, mesmo se eu tivesse a maior primazia de organização do mundo, que eu não tenho,
e fosse organizar isso aqui, seja em pastas ou tags, né, categorias, ou qualquer sistema de organização do tipo, primeiro, eu ia gastar muito tempo fazendo isso, e aí não ia ser algo simples, conveniente e com pouca fricção. E não seria tão efetivo para eu buscar as informações, porque né, a gente está acostumado, né, acho que a maioria de nós está acostumado com o sistema de computador organizado em pastas, Windows e tal, PC. Não é uma forma tão efetiva de encontrar informação, nem de organizar, digo eu, na verdade, porque a gente já inventou uma maneira mais interessante de fazer isso, que é ferramenta de busca. Né? Você joga aqui palavras e aí você encontra aquilo que faz sentido para você naquele momento. Né? Então, humildade, né? Outro termo que eu já pesquisei coisas e já coloquei notas aqui. Ó, apareceram as coisas aqui relacionadas à humildade. Então, essa ferramenta de busca é um diferencial muito importante de um sistema de segundo cérebro, de um aplicativo de segundo cérebro, que no caso do Notion, para mim funciona muito, muito bem. Né? Eu não tenho dificuldade, nunca tive dificuldade de encontrar coisas que eu preciso em determinado momento, mesmo o meu conjunto de conhecimento aqui sendo muito grande. Né? Então, esse aqui é o meu caderno de frases, reflexões e pérolas. É o que eu mais abro, né, como eu disse para vocês, e é um dos mais úteis também, assim, honestamente, né, porque a gente acaba usando muito essas coisas mais curtinhas. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o terceiro caderno, que é o Ideias de Posts. Ideias de Posts, né, como eu escrevo muito, é uma atividade profissional minha há muitos anos, aqui vocês podem ver, né, que tem muita coisa também. Eu tenho esse caderno aqui porque muitas vezes uma reflexão me aparece ou uma informação que eu quero coletar, ou alguma coisa que me chama a atenção e que não é necessariamente uma reflexão pura e simples, né, que eu poderia colocar no frases, reflexões e pérolas, mas sim alguma coisa sobre a qual eu quero escrever a respeito, eu quero transformar isso em post, eu quero transformar isso em texto. Então eu coloco uma entrada aqui que é um to-do list, né, um item de lista que eu posso fazer dar esse botãozinho aqui de feito, e eu escrevo aqui a ideia do post. Né? Escrevo aqui palavra-chave, de novo, mesma coisa do outro, frases, reflexões e pérolas. Eu não detalho a ideia. Alguns estão até mais detalhados, mas a maioria eu escrevo errado, eu misturo português com inglês, enfim, faço uma salada mista aqui, não me preocupo muito com a qualidade da anotação, mas eu tento anotar o mínimo para que eu consiga lembrar da ideia depois, de tal modo que eu consiga desenvolvê-la no texto quando for o momento. Isso aqui me ajuda muito a quando eu vou escrever, e eu tento ter uma frequência de postagens, né? Tento postar 2 vezes por semana, pelo menos, às vezes mais. É, isso me ajuda muito para quando eu não tenho uma ideia, né, clara sobre alguma coisa que eu quero escrever, eu venho aqui no Ideias de Posts e simplesmente pinço aquela que está fazendo sentido escrever a respeito naquele momento, que me dá vontade, ou que faz sentido pelo momento que eu estou passando, né, e como eu trabalho, etc. Então, tem aqui muitas ideias. Quando eu escrevo o texto, de fato, né, existe a publicação daquele texto, daquela ideia, eu dou o check, eu faço aqui o feito na caixinha, porque isso me ajuda a lembrar quais que eu já escrevi, quais que eu não escrevi ainda, porque como eu escrevo já há muitos anos, eu poderia acabar repetindo muito conteúdo, é uma coisa que eu quero evitar. Então, eu uso esse sistema aqui do feito para me ajudar a cuidar disso. Vocês veem aqui que tem muita coisa também, né, desde quando eu comecei a usar esse segundo cérebro. Então, ideias de posts, né, essa ideia aqui das ideias que podem virar texto, que podem virar material escrito. O prazer de estar errado é uma sessão especial, né, e de certo modo também é uma sessão temporária, porque quando eu de fato finalizar o livro, isso aqui já não vai estar
não vai precisar estar em destaque aqui no menu, né? Vai poder já entrar e provavelmente vai entrar no registro de estudos. Eu estou escrevendo esse livro, né? Que eu provavelmente vou publicar ou em 2023 ou em 2024. Isso aqui é um projeto de pesquisa, né? Porque para a gente escrever um livro é importante a gente fazer um processo de pesquisa anterior para subsidiar, para enriquecer a escrita do livro. Isso aqui, esse livro vai ser um livro sobre humildade intelectual, flexibilidade cognitiva, como que a gente pode se acostumar a essa sensação agridoce de estar errado, e fazer o bom uso disso ao longo da vida, né? E aí aqui eu fui garimpando, né? Essa pesquisa aqui já está bem extensa, um monte de coisas também, de novo, mesma coisa que eu falei das sessões anteriores. Não me preocupo com uma super qualidade da anotação. Escrevo rápido, escrevo meio errado, coloco os links, né, quando existe algum link de aprofundamento, e é isso, porque depois, quando isso de fato virar o livro, aí vai estar bonitinho, vai estar bem escrito, vai estar revisado, mas isso aqui é o bastidor, né? Então tudo bem não estar organizadinho, bonitinho, porque é um diálogo que eu tenho comigo mesmo e está tudo bem, é o mínimo possível para eu entender e poder utilizar essa informação, né, posteriormente. Então essas são as 4 sessões que eu tenho ativas hoje no meu segundo cérebro. Eu acabo usando mais frases, reflexões e pérolas, como eu falei. Registro de estudos eu uso de maneira um pouco mais intervalada, porque nem sempre eu estou de fato estudando alguma coisa densamente. Quando eu faço isso, aí eu recorro a esse caderno. Ideia de post também acabo abrindo bastante também por causa desse meu hábito de escrita. Lembrando, gente, né, e aqui já partindo para a finalização desse vídeo, não se preocupem em fazer o seu segundo cérebro exatamente dessa forma. Existem várias formas e você precisa descobrir aquela que faz mais sentido e se adequa mais à sua realidade. Não se preocupe em fazer as anotações super cuidadosas, super bonitinhas, porque uma caixinha que é sua, particular, privada. Você precisa tornar esse processo o mais simples possível, o mais tranquilo, o mais conveniente, o mais oportuno possível. E para isso é muito interessante que você simplifique ao máximo, que seja fácil, que seja gostoso você fazer isso, de tal modo que, sabe, você está conversando com alguém, eu faço isso inclusive muitas vezes, está conversando, surgiu uma descoberta na conversa que te interessa, eu paro a pessoa, eu falo, desculpa, deixa eu só anotar aqui uma ideia que eu tive rapidinho, só para não perder, senão depois eu vou acabar perdendo. Aí eu vou lá, 20 segundos no meu celular, anoto, acabou, continua a conversa. Isso faz com que eu tenha essa consistência muito grande na hora de alimentar o meu segundo cérebro, e essa consistência vai se acumulando ao longo do tempo e vai fazendo com que a gente tenha essa grande coleção de conhecimentos curados, customizados por você mesmo, e que isso vai trazendo muito benefício ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vai estar lá junto com o texto, espero que o texto também ajude a amarrar tudo isso. Existem outras maneiras, existem outros aplicativos, mas quis mostrar aqui a maneira como eu faço, que para mim está sendo libertadora, transformadora e muito útil na minha prática de aprendizado na vida. Um abraço aí para vocês e até a próxima.